Olá, amigos da pedagogia. Nesse momento estarei fazendo a apresentação dos membros da minha equipe, que é formada por mim, Alessandra, Erlândia, Fabiana, Giovana, Adriele, Isaac e Tereza. A nossa turma é a turma da pedagogia 201N01. O turno é noturno. A nossa unidade é Zona Leste. O assunto análises linguísticas semióticas. Essa análise, ela envolve os procedimentos e estratégias, metas cognitivas de análise e avaliação consciente durante os processos de leitura e de produção de textos orais, escritos e multissemióticos, das materialidades dos textos, responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos textos determinadas pelos gêneros orais, escritos e multissemióticos, e pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos com forte impacto nos efeitos de sentido, assim no que se diz respeito à linguagem verbal, oral e escrita. As formas de composição dos textos dizem respeito à coesão, coerência e organização da progressão temática dos textos, influenciadas pela organização típica, forma de composição do gênero em questão. E nesse momento estaremos falando com a nossa amiga, a Erlândia. Dando continuidade ao nosso ensino, eu vou falar um pouco sobre a finalidade da leitura e da escrita, que consiste em formar sujeitos que sejam capazes de produzir e interpretar texto. Conhecer e dominar o sistema da escrita não implica ter resolvido as situações próprias de produção e interpretação textual. Isso é um aspecto parcial e restrito nesse âmbito. É necessário que o professor, ao analisar sua prática, reflita sobre os contextos e condições nos quais o processo de ensino-aprendizagem ocorre. Cabe ao professor adequar a sua realidade do aluno, interagindo com ele e dela extraindo constantemente os dados que lhe permite tornar sempre mais consequente e efetivo no processo educativo. Dessa forma, ao se modificar a metodologia em função no contexto e condição do aluno, tornando-se a ação de uma escola que, geralmente, volta para a adaptação do aluno e suas expectativas. Morfossintaxe é o nível de estrutura ou da descrição linguística que engloba a morfologia, estudo das formas, e a sintaxe, regras de combinação que regem a formação de frases. Sintaxe é a parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Semântica é o estudo sincrônico ou diacrônico da significação como parte do sistema das línguas naturais. Variação linguística é o movimento comum e natural de uma língua, que varia principalmente por fatores históricos e culturais. Elementos notacionais da escrita, eles dizem respeito ao emprego de determinadas palavras ou expressões que frequentemente geram dúvida entre os usuários de idiomas. Eu vou dar continuidade no assunto. Como já destacado, os eixos apresentados relacionam-se com prática de linguagem situada. Em função disso, outra categoria organizada do currículo que se articula com as práticas são os campos de atuações em que essas práticas se realizam. Assim, na BNCC, a organização das práticas de linguagem são leitura de texto, produção de texto, oralidade, análise linguística semiótica. Por campos de atuação, aponto para a importância da conceitualização do conhecimento escolar, para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes. Temos os anos iniciais, que são campo da vida cotidiana, campo artístico e literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo da vida pública. E temos os anos finais, campus artístico e literário,
campos das práticas de estudo e pesquisa, campos jornalísticos e campo de atuação na vida pública. Bom, vou estar abordando o tema fonema e grafema. Grafema é a letra, símbolo gráfico utilizado para construir palavras. Fonema é a unidade sonora utilizada para formar e distinguir palavras. O grafema é a representação gráfica do fonema. Na palavra casa, temos 4 letras e 4 fonemas, mas em guerra, temos 6 letras e 4 fonemas. Falando sobre o grafema. Grafemas são aquelas letras simples, onde cada letra representa um grafema, como na palavra casa. Cada letra é um grafema, onde cada letra possui um som elementar. A palavra casa corresponde sucessivamente aos sons K, A e Z e A. Portanto, temos 4 letras e 4 grafemas. Temos também os grafemas complexos, grupos de letras que no português não são mais do que 2 que pronunciamos como um som elementar. Por exemplo, a palavra chá, que tem seu primeiro som inicial, corresponde pela letra CH, que tem o mesmo som inicial da letra X, e depois A, que tem o som de A, portanto 3 letras e 2 sons. Finalizando o assunto, o objetivo desse artigo é compreender a importância do alfabetizar, letrando a necessidade em desenvolvê-las nas séries iniciais, além de identificar o papel e as práticas de letramento que desempenham em relação aos indivíduos que se iniciam a trajetória escolar. Ao trabalhar o tema relacionado com práticas de leitura e escrita, é possível entender a necessidade em ocorrer eventuais atividades que diz respeito ao trabalho realizado com crianças que estão inseridas nas séries iniciais. É um momento de extrema importância para que o educador desenvolva práticas de leitura e escrita no convívio escolar. O contato com diversos portadores de texto, o entendimento dos textos pelas crianças irá incentivar a desenvolverem a prática de adentrar no mundo letrado com mais facilidade. E assim vamos encerrando mais esse podcast com meus queridos colegas Alessandra, Erlândia, Fabiana, Giovana Adriele, Isaac e Tereza.